aliada. O programa Um Salto para o Futuro já tem seu lugar na história da televisão educativa brasileira. Santa Clara, padroeira da televisão. Superando distâncias, a televisão redesenha o seu papel. A integração de novos instrumentos tecnológicos à educação permite a democratização do saber, garantindo o aspecto dialógico da comunicação entre milhares de professores. A televisão me deixa burro demais. Ninguém fica burro demais só porque viu TV. Esse avanço tecnológico trouxe um grande ganho para os projetos de educação à distância. Antes, você ter a possibilidade de conversar ao vivo pela TV, conversar ao vivo pela internet, você tinha apenas o telefone e posteriormente o fax. Os projetos de educação à distância eram pacotes fechados que chegavam às escolas, que chegavam a alunos. Hoje essa interatividade permite a troca, permite que os conhecimentos sejam trocados, que as informações sejam trocadas, que haja diálogo entre professor e aluno. O Salto para o Futuro foi criado a partir de uma reunião entre diferentes ministérios em 1990, quando se colocou um desafio para a Fundação Roquete Pinto de criar um projeto de educação à distância realmente significativo no país, né? A gente tem acompanhado os avanços tecnológicos, especialmente na área de telecomunicação, e tem visto quanto esse avanço permite uma interatividade, interagindo diferentes pontos de recepção e transmissão, né? E o Salto para o Futuro veio exatamente para dar conta dessa solicitação para o país como um projeto para atualizar e capacitar professores de todos os estados. Inicialmente chamado Jornal da Educação, edição do professor, em 91, o sucesso fez com que imediatamente, no ano de 92, todos os estados participassem do projeto. E é desde essa época que esse projeto está no ar até hoje. Está começando agora o Jornal da Educação, edição do professor. Em sua fase experimental, o formato do programa era jornalístico, entremeado por blocos pedagógicos e tira-dúvidas ao vivo. 6 estados brasileiros, com recepção organizada, participaram desse projeto piloto. Os 600 cursistas recebiam material impresso, trocavam experiências com os professores dos estúdios no Rio de Janeiro, através de fax e telefone após o programa. Então, professor, aguarde a sua resposta que já já ela chega aí, tá bom? A avaliação positiva do Jornal da Educação permitiu que no ano de 1992, 564 telepostos e 30 mil telecursistas participassem do programa, que passou a se chamar Um Salto para o Futuro. O seu tempo de duração foi ampliado, permitindo maior interatividade via fax e telefone durante a apresentação ao vivo. Foram produzidas 2 séries para professores de ensino fundamental e uma de literatura infantil. Cortou fio por fio, até ficar pelada e branca, para meter-se trêmula de frio, debaixo de uma pele de raposa. Em 1993, 40 mil telecursistas. Foram veiculadas mais 2 séries sobre ensino fundamental, além das de educação sexual e educação física. Um quadro com o nome de Faça e Refaça foi incluído no programa com o objetivo de orientar o professor a confeccionar e utilizar materiais pedagógicos a partir de sucata ou material de baixo custo. Vamos começar? Bom, primeiro o que precisamos fazer é colorir areia. Em 1994, trazendo mais uma vez inovações no formato, foram produzidas 3 séries inéditas. 2 sobre ensino fundamental, com programas específicos sobre alfabetização, e uma sobre educação especial. Nestas séries, os comentários dos professores convidados nos estúdios do Rio de Janeiro passaram a ser intercalados por reportagens em escolas, centros culturais e museus, entrevistas e pequenas performances que, com muito humor, levantavam questões e conceitos ligados ao tema do dia. Em 1995, participaram do projeto Um Salto para o Futuro mais de 250 mil cursistas de aproximadamente 1000 municípios com 1.400 telepostos.
foram veiculadas 8 séries. A interatividade do programa ao vivo passou a acontecer também via satélite, diariamente, com 3 telepostos de diferentes estados. O programa foi veiculado pela Rádio MEC e demais emissoras que integram o sistema de radiodifusão educativa. Você passa a acompanhar a partir de agora um salto para o futuro através do seu rádio. A partir de setembro de 1995, o Salto passa a integrar a grade do canal exclusivo de educação do MEC, TV Escola. Eu tenho a impressão que a TV Escola é um pouco fruto do sucesso de um Salto para o Futuro. O Salto para o Futuro mostrou o quanto é possível que a televisão, que o fax, que o telefone, que o rádio, né, e agora a internet, né, sejam elementos fundamentais e aproximem as distâncias desse enorme Brasil, possibilitando que os professores tenham acesso a informações teóricas e possam estar revendo e trocando suas práticas em função da melhoria das escolas de todo o país. Em 1996, 300 mil cursistas participaram do projeto através de 1.500 telepostos. Foram produzidas e veiculadas 8 séries. O quadro Faça e Refaça recebeu novo formato e título Engenhoca, na série inédita sobre o ensino fundamental. Em outubro deste ano, o Salto para o Futuro passa a ser exibido ao vivo pelo canal TV Escola, das 19 às 20 horas e reprisado em canal aberto na TV Educativa, das 8 às 9 horas. A partir de 1997, o programa conta com a participação de um âncora, ganhando maior dinamismo nos debates. Um novo canal de comunicação, um set informatizado, foi criado, possibilitando a troca de e-mail. É bonito a gente observar como do início do Salto até hoje, a qualidade dessa interatividade vem crescendo sem parar, né? Daquele início que era um início tímido, em que quase que não havia interatividade, o fato da gente estar fazendo TV ao vivo não garante ser interativo, né? A gente sentava ali e era aquele texto ensaiado, aquele texto duro, aquela formalidade. Hoje a gente está abandonando cada vez mais aquele processo de perguntas de um lado, respostas do outro e evoluindo cada vez mais para aquilo que a gente chama de verdadeiramente de um diálogo, né? A gente tem gente que sabe algumas coisas de um lado, falando para gente que sabe outras coisas do outro lado e efetivamente o diálogo se dando, se construindo e acho que isso é uma das grandes conquistas que o Salto vem fazendo ao longo desses anos. Eu acho bobagem essa coisa de dizer a televisão é fria, o computador é frio, por isso a gente não deve usar. Não acho não, a gente esquenta a televisão, a gente esquenta o computador. A gente é um país tropical, nossa função é esquentar tudo que cai nas nossas mãos. Eu acho que há sim um modelo perverso, complicado, da televisão viciada, mas o antídoto também vem por aí, vem aos poucos. Cabe a nós, partidários dessa melhor televisão, digamos assim, insistirmos nela, pedirmos por ela e fazermos. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a passante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois de um hot link, num site de Helsinki para abastecer. Renato Janine Ribeiro, professor de Ética e Filosofia da USP, nos diz: queremos que a TV se torne interativa, só que não depende de botão, software ou controle remoto. A TV será interativa quando não apostar mais na passividade de seus espectadores. E quem está na linha é Juveci Alves, de Piracajuba. Minha pergunta é para a professora Elizabeth, de Brasília. Eu estou falando do teleposto da Escola Sebastiana Rodrigues de Souza. E quem nos chama é Viviane Barfuso, de Vila Velha. Eu sou a cursista Viviane, do teleposto Raimundo de Mendonça, em Vila Velha, no Espírito Santo. Estou falando aqui do teleposto de Manuel Campos Souza. E nós vamos chamar para o nosso debate nossos colegas lá de Minas Gerais. Os professores, em todos os níveis, eles podem aproveitar as fitas da TV Escola e enriquecer as aulas de geografia. Vamos chamar de novo o nosso colega aqui, lá de Brasília. Bem, Samuel, quero primeiro entrar na sua provocação aí, com relação à existência e o lugar para o amor nessa tecnologia toda.
A proposta pedagógica do Salto é trazer para o debate, no nível nacional, com os professores de todo o país, não só as mais recentes pesquisas no campo da educação, as novas teorias, todo um referencial teórico que dê conta do trabalho educativo, mas também debater práticas inovadoras que tenham a escola como espaço de construção, de renovação, de transformação da sociedade. O olhar pedagógico, em relação ao programa Salto para o Futuro, ele se faz sentir não só na seleção temática, que também é oriunda de uma sugestão dos professores, das avaliações pelas quais o programa passa e pelas necessidades daquele grupo de profissionais, mas também pelo acompanhamento de todo o processo. Mares de antenas de TV pelo país tornam nosso índio mais alegre e mais feliz. O planejamento das séries do Salto, ele é feito através de um encontro que é promovido pelo MEC, junto com as secretarias de educação dos estados e com a Fundação Roquete Pinto. Nesse encontro são levantadas as necessidades de cada estado e também essas necessidades são colocadas pelos cursistas que participam das séries do Salto no nosso instrumental de avaliação. A implementação do Salto junto aos estados, desde a sua fase inicial, no ano de 1991, ela ficou a cargo das secretarias estaduais de educação e que, por sua vez, integram as secretarias municipais. Foram criadas nessas secretarias as coordenadorias regionais para que elas possam dar um suporte técnico, administrativo e pedagógico ao programa. A cada série é elaborada uma proposta pedagógica, um cronograma de veiculação, uma bibliografia e uma sinopse de cada programa que é veiculado. Os boletins, eles aprofundam os programas de televisão. O Salto, ele tem permanente avaliação. É uma avaliação interna feita pela Fundação Roquete Pinto e também avaliações externas. A função do orientador de aprendizagem fazer um trabalho de orientação mesmo, desenvolver um serviço de troca de experiências e aprofundamento de conteúdo na telesala. Bem, a telesala a gente organiza numa escola que tenha um kit pedagógico completo, tipo antena parabólica, televisão, videocassete, que tem um espaço disponível para a gente agrupar as pessoas para troca de experiência. E essa seria, eu acho que a dificuldade maior de um orientador de aprendizagem. Ele conseguir trazer cursistas para o teleposto. Agora vamos prestar bastante atenção para que possamos discutir depois. Uma produção educativa, ela se assemelha a uma produção de qualquer produto de televisão, sendo que ele resguarda um trabalho em cima do processo de elaboração desse material que se quer ter como um produto final. Primeiro pensa-se o que eu quero com aquela série.
né? Depois, em cima daquela série, que temáticas são mais significativas e que temáticas a gente poderia falar também com a imagem, né? Que questões estariam sendo discutidas. A partir de definidos esses pontos básicos, a gente passa para a elaboração de roteiro, né, que é vivido também junto a esses especialistas que são convidados, é vivido junto com as coordenações, é vivido junto com as pessoas que estão voltadas para a construção daquele produto, que é o diretor, a produção e toda a parte de arte, cênica. É um trabalho de equipe, não tem como fugir a isso. Todas as pessoas terão que saber o que se quer com aquele produto e com aquela série para a gente poder ter um produto de educação compatível com o que se busca na linguagem de televisão. O trabalho de pesquisa desenvolvido para o Salto, ele acontece ao longo de todo o processo de produção das séries, né? Desde a concepção da proposta pedagógica até a finalização de cada programa específico, né? Cabe aos pesquisadores trazer opções de imagens em movimento, não só de programas, vídeos, clipes, como também de imagens paradas, como nós dizemos, né, que são quadros, esculturas, fotos, livros, né? E o importante é que essas imagens elas estejam não só de acordo com o roteiro de cada série, como também de acordo com a proposta pedagógica que cada programa exige, né? O desenvolvimento da pesquisa ao longo dos anos de existência do Salto, ela tem se tornado cada vez mais importante, né? É um trabalho que vem se aprimorando e ganhando uma importância muito grande. Um marco que eu acho que vale a pena até ressaltar, que eu acho que foi um marco na história da pesquisa do Salto, foi a série Educação do Olhar, que fez tanto sucesso junto ao público, né? Que exigiu da pesquisa realmente um trabalho enorme de pesquisa de diversos meios. O trabalho da imagem é apoiado na história da arte, mas ele não é feito pela história da arte. A história da arte tem um acúmulo de reflexão que outras áreas de imagem não têm. Então, o trabalho que a gente pretende mostrar para vocês, compartilhar, dividir, pedir a crítica e a reflexão, é um trabalho que se situa no sentido de que a imagem é uma fonte de conhecimento. Acho que a computação gráfica tem uma função de embelezar o programa, ajudar a compreensão de uma forma leve, de uma forma
brincalhona até, criativa. Acho que dá um colorido ao programa. Dá uma movimentação diferente do conteúdo do programa. Eu acredito que tenha evoluído, tenha ficado mais dinâmico, tenha ficado mais rico no sentido que está usando muito mais a parte da computação, né? Não só a computação, a animação, mas as artes também no programa, né? E as próprias vinhetas também. É importante a parceria com as televisões e com os estados, porque a gente tem um feedback, na verdade, imediato sobre os resultados desse trabalho, sobre o que se quer com esse trabalho, sobre o que não ficou bom em relação a esse circuito, né, da produção coletiva. Agora, a gente não poderia deixar de falar do nosso parceiro fundamental nesse processo todo, que é a escola. É a escola, é o aluno dessa escola, é a escola que abre as portas para a gente ir lá registrar a realidade do aluno, a realidade do professor, seja a escola pública, a escola privada. Fica aqui o nosso agradecimento a esse parceiro fundamental que é a escola, para que a gente possa saber buscar ali, na verdade, o conhecimento da prática do nosso trabalho de produção do programa Salto para o Futuro. No estádio é um estandarte, zona pendurada na parede do quarto, vivo na camisa do uniforme, que coisa linda é uma partida de futebol. Após intervalo, conheceremos um pouco mais do programa Um Salto para o Futuro. No próximo dia 14 de abril, terça-feira, acorde mais cedo e se ligue na TV Escola, que vai começar excepcionalmente às 7 da manhã. Neste horário, estaremos abrindo espaço em nossa programação para exibir a reprise do debate Projeto Político, Pedagógico e Educação para a Cidadania, realizado pelo Instituto Paulo Freire, com a participação de escolas em todo o Brasil. Você assiste a reprise da teleconferência aqui na TV Escola no dia 14, às 7 da manhã. Não perca! O programa Um Salto para o Futuro tem como principal objetivo vencer distâncias, contribuindo na formação continuada dos docentes que trabalham com ensino fundamental e dos alunos do curso de formação inicial de professores. Em 1997, foram produzidas 2 séries visando esse segmento. A série 11 do Salto para o Futuro foi voltada para as 4 primeiras séries do ensino fundamental e foi uma série construída por nós coletivamente. Nós nos inspiramos numa obra de Ítalo Calvino intitulada 6 Propostas para o Próximo Milênio. Nessa obra, Calvino estabelece valores literários, mas que nós entendemos que podiam ser trazidos para o campo da educação, porque ultrapassavam, na verdade, a literatura. Tivemos alguns objetivos importantes e principais nessa série. Por exemplo, tivemos preocupações em aproximar a teoria da prática, promovendo discussões no nível filosófico e pedagógico e metodológico, para que nós não só aprofundássemos a discussão no campo conceitual, mas também que a gente pudesse ajudar o professor a traçar estratégias pedagógicas para o trabalho dele. Tivemos também uma outra preocupação bastante relevante, que foi conduzirmos a nossa prática e as nossas discussões sempre dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Dessa forma, não só abordamos conteúdos específicos das várias áreas de estudo, como também tivemos a preocupação durante toda a série em articularmos e estabelecermos conexões interdisciplinares envolvendo todas essas áreas do conhecimento,
que a gente explora através de disciplinas na escola. Uma das características que mais marcou essa série do Salto foi o fato de nós, através da interatividade, termos tido a possibilidade de perceber como nossas discussões e trocas aqui, né, feitas durante o programa, estavam de fato sendo responsáveis por modificações no trabalho do professor, porque não só nós tínhamos oportunidade de discutirmos, como também de ouvir deles sobre experiências feitas em suas escolas, em suas regiões, em suas comunidades, onde tudo aquilo que era trazido por nós, discutido aqui e trocado por eles, já estava sendo aproveitado na sua prática escolar. A série 12 do ensino fundamental, ela foi composta de 3 módulos. O primeiro, destinado à avaliação diagnóstica, o segundo, sobre cotidiano escolar, e o terceiro, chamado As Janelas da Escola. Então, As Janelas da Escola foi uma tentativa de buscar outros olhares, e aí fica a pergunta se essa janela da escola, se a gente olha pelo lado de dentro para ver o que tem para fora, ou se a gente olha de fora para tentar buscar um outro olhar sobre esse cotidiano que às vezes parece um pouco cristalizado. Numa época em que a imagem tem se apresentado como algo que nos chega pronto, e que inclusive por isso mesmo assusta um pouco, o fato de estar dialogando com professores ao vivo e que esse diálogo tem sido condutor dos programas, inclusive dos debates com os convidados, isso é um ponto muito importante, porque ele traz para as nossas mãos novamente o domínio da produção dessa imagem, quer dizer, que as coisas não são tão prontas, que o diálogo não acabou e que nós não somos telespectadores passivos, e sim que a educação ela pode se beneficiar desse diálogo permitido pelos meios de comunicação para criar um diálogo bastante interativo, bastante participativo e que traga os anseios, as perguntas desse professor que está lá no seu cotidiano, para que essa imagem que ele recebe, mais do que uma imagem que vem do além, mais que uma imagem que represente o certo, que traga a fala mais bonita, do mais inteligente dos participantes do programa, mas que ela traga uma possibilidade de diálogo com aquela pergunta mais simples, com aquela pergunta mais direta e com aquela pergunta que tem o significado de ser uma grande pergunta. O grupo que fez essa série é um grupo que vem trabalhando na teoria e na prática durante algum tempo já, desde acho que 1987, 86, mais ou menos. E a gente vem principalmente procurando modificar a prática da sala de aula de acordo com novas pesquisas que vêm surgindo na universidade. E acho que com isso deu para a gente fazer um pouco essa divulgação, passar um pouco através da televisão, né, através desse meio de comunicação que abrange o Brasil inteiro, passar essas novas ideias. E, de qualquer forma, eu acho que também a gente ficou sabendo do trabalho de outras pessoas que estão aí pelo Brasil afora, né, que também são bastante interessantes.
Para as crianças foi interessante também, né? Porque embora também a gente não consiga retratar exatamente o que é a questão da televisão, diferente do que de você dar aula normalmente, né? A presença da televisão na sala de aula, mas é interessante, é uma coisa diferente, mas as crianças acho que reagiram bem e acho que foi uma aprendizagem para eles também, uma aprendizagem para a gente, uma aprendizagem para eles. Acho que a gente está sempre aprendendo nessas novas situações, né? Requinta silvo, requinta roxo, meu uirapuru. Alegre gira, bigode, vento, saía, iambu. Folhada branca, vai patativa, todo tujutuim. Xoxi é sangue, xoxi é fogo, xoroxi não sem fim. Some cordeiro, anda trigueiro, te esconde colibri. Voa macuco, voa viúva, o tchariti. Fico calado, toma cuidado, o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí. Em seu livro Noções das Coisas, Darcy Ribeiro nos diz: esses chamados sentidos são as janelas que você tem no corpo para não ficar aí, besta, feito uma pedra. A gente só pode conhecer e diferenciar um cágado de uma flauta ou de uma banana olhando, cheirando, ouvindo suas falas, e se é que falam, apalpando e até provando com a língua, sem exagerar. A televisão pode ser usada como ponto de partida para as mais diversas formas de contato com a realidade, para representá-la, mas nunca substituí-la. A possibilidade de construção do conhecimento através de todos os sentidos é muito importante na sala de aula. Vamos às demais séries de 1997? O objetivo de ambas as séries foi basicamente trabalhar a questão da metalinguagem, ou seja, discutir entre todos nós professores a própria questão da linguagem da televisão, que é o nosso suporte, que tem sido através desses anos todos o nosso suporte, o suporte para as nossas discussões, o meio através do qual a gente interage, a gente discute, a gente dialoga. E são muito poucas as oportunidades que a gente tem de discutir o nosso próprio formato de discussão, o próprio meio que possibilita a nossa interação, que é a televisão, né? Que é esse veículo com uma série de propriedades específicas, diferente do livro, diferente do encontro vivencial, que é um debate ao vivo via TV. Então a recepção a qualquer coisa que a gente faz nesse sentido, da discussão metalinguística, de discutir o meio TV, a recepção, as possibilidades e limites do uso da TV em sala de aula, tudo que a gente puder discutir nesse sentido é pouco, porque o desejo e a real necessidade que a gente tem de discutir e aprender juntos mais sobre como usar essas inovações tecnológicas é infinita. Então, quanto mais a gente puder dar continuidade a esses projetos que se iniciam no Salto, mas de forma vivencial, em cada estado, em cada município, que a gente tem oportunidade cada vez mais de discutir as novas possibilidades que se abrem com o uso de TV, cinema, vídeo, computador em sala de aula, nunca será suficiente diante da demanda que é muito grande, felizmente, né, o desejo do professor é muito grande em aprender cada vez mais a usar essas coisas, e quanto mais a gente puder ao encontro desse desejo, eu acho que a gente só vai estar satisfazendo uma curiosidade, uma necessidade de saber, de discutir, que é saudável e que a gente quer estimular. O homem da rua, com seu tamborim calado, já pode esperar sentado, sua escola não vem não. Durante 8 noites, nós discutimos de forma interativa o que é uma escola cidadã, ou mais precisamente, como se constrói uma escola cidadã. E um dos aspectos mais importantes foi descobrir de que o próprio conceito de cidadania é um conceito que tem muitas ambiguidades. Muitas pessoas enfatizam o cidadão como apenas ou fundamentalmente um consumidor.
que é uma espécie de ideologia dominante sobre o conceito de cidadania. Entretanto, ao longo do programa, fomos debatendo e construindo, e para chegar, digamos, ao final da série, entender que a cidadania implica direitos civis, ter direitos de morar, ter direitos de ir e vir, direitos sociais, direito ao trabalho, direito à aposentadoria, direito a um salário digno e direitos políticos. Foi dialogando com pessoas da comunidade, com professores, com educadores e formando, digamos, um conceito mais profundo do que seja, de fato, a construção da democracia e da cidadania na escola e na sociedade. A Escola Cidadã, mais do que um conjunto de conhecimentos, uma teoria, é um movimento, como foi bem realçado logo nos primeiros dias desse programa, né? Mas é sobretudo um espírito. Eu acho que nós temos, nesta nação, neste país, de criar novos espíritos. E as escolas têm uma grande responsabilidade de criar um espírito novo, né? Uma cidadania nova, né? Para ver, de fato, para dar, de fato, o salto para o futuro que esse país precisa dar. Foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua, o asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua. Nada continua igual. Da rua não percebe seu chamego e por falta de outro nego samba só com seus botões. A série Jovens e Adultos foi uma grande notícia porque conseguimos colocar em cena um tema que é sempre renegado e relegado na educação brasileira. E aí eu gostaria de falar de 3 crenças que eu tenho por acreditar e por que me motivaram a participar da série. A primeira delas, porque esse programa é um programa que trabalha com a formação continuada do professor. E a formação continuada significa que a gente entende que formar-se é processo e continuadamente todos os indivíduos precisam participar das mudanças da ciência, da técnica, da tecnologia. Ninguém duvida, por exemplo, que um médico, que um cientista precise se formar continuadamente para poder acompanhar os avanços que a todo momento estão chegando. Mas a gente discute isso quando se trata do professor. Talvez porque a questão do professor hoje, porque foi sendo excluída durante tanto tempo, hoje se trata de uma questão mais ampla, coletiva, e a sociedade capitalista não se interessa por causas coletivas, atribui a cada um a responsabilidade de se formar. Então, esse é um motivo que nos anima no Salto, a formação continuada de professor. Minha segunda crença que me fez participar é a de poder pensar que se são tantos para formar, a mídia pode ser esse instrumento poderoso de formação. E a mídia no seu lugar, no seu justo lugar, como instrumento mediador entre esses sujeitos que estão distantes, mas que têm que trocar. E não uma mídia que pretende substituir o papel do educador e a experiência humana, indizível do aprender. A minha terceira crença diz respeito agora a restaurar esse lugar tão importante da educação de jovens e adultos para resgatar esse direito de cidadania dos jovens e adultos excluídos dessa condição que se fazem cidadãos pela metade. Ainda é tempo de, nesse país, resgatarmos a participação desses sujeitos que precisam desse código para poderem se fazer participantes de um processo social para o qual eles contribuem e que têm recebido tão pouco em retorno. E a educação de jovens e adultos tem um papel importante. É impossível se pensar às portas do século XXI, que educadores possam atravessar esses umbrais sem ao menos ter resgatado a dignidade da educação para esse contingente tão grande de jovens e adultos excluídos.
a séria trama do olhar tinha uma finalidade principal, que era a formação do teleeducador. Quer dizer, na medida que eu ia utilizar os vídeos, né, da TV Escola, ele precisava também de um pouco de atividades e de técnicas de como ele ia aproveitar esse material todo audiovisual que ele ia receber. Então a ideia primeira foi essa, quer dizer, tentar formá-lo com relação a que trama é essa que o olhar trabalha, como é o nosso olhar diante da realidade e que possibilidades ele tem, à medida que ele receba um material visual, ele possa estimular isso com os alunos, ele possa construir um olhar educado, um olhar diante da realidade mais trabalhado. Cada um desses programas tratou de momentos importantes e de, vamos dizer assim, não digo técnicas, mas sugestões de atividades para o professor. O dia me acorda, abrindo a janela, sua cara contente vem me despertar. O Salto para o Futuro trouxe temas importantes, como sexualidade, DST, AIDS e drogas. O programa de saúde é realizado em parceria com os Ministérios da Saúde e da Educação, tratou desses programas da forma mais profunda e também da forma mais sensível. E por que isso? Porque a sexualidade, por exemplo, ela não ficou no tema biológico somente, como sempre foi tratado ao longo da história. A sexualidade passou a ter um caráter que passa pelo emotivo, que passa pelo emocional, que traz a questão cultural. E nesse sentido, no momento que nós estávamos falando de sexualidade, de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, ou drogas, o professor estava na outra ponta. O orientador de aprendizagem estava na outra ponta, ligado pela telinha, por um e-mail, por um fax, por um telefone, sintonizado no estúdio para que pudesse, naquele momento, assimilar o seu conteúdo e, mais ainda, ter um processo de interatividade no qual ele pudesse buscar a sua dúvida, esclarecimento para a sua dúvida e uma reflexão sobre aquela problemática que às vezes é simples, mas que naquele momento na sala de aula é difícil de lidar. Em programas especiais, professores tiveram um encontro com técnicos, com especialistas e com orientadores de aprendizagem que pela primeira vez puderam refletir sobre o processo político de educar. Então, nesse sentido, acho que a gente, com os programas de saúde, a gente está muito mais do que passando conteúdo. A gente está transformando cada pessoa desse país num cidadão consciente, um cidadão sabedor de seus direitos e, consequentemente, mais feliz. Esse tema da educação especial, eu acho que ele foi de uma importância fundamental para os segmentos portadores de deficiência, especialmente os portadores de deficiência mental, que ainda não são inclusos na escola, né, e são tratados diferenciadamente. A TV interativa, que é uma TV de vanguarda, ela traz a possibilidade, né, de uma participação imediata, quer dizer, de se tirar dúvidas, a possibilidade de um retorno, né, de pessoas, de técnicos e de pessoas que vivem o problema, que vivenciam o problema. Eu acho que foi relevante para o segmento e para a questão da evolução da cidadania das pessoas portadoras de deficiência. Muita coisa intuitiva com o Felipe, assim, né? Cada vez que vinha as dificuldades, como é que eu vou fazer? Então, às vezes, eu tive que inventar, né? Ser criativa nesse meu processo. Eu acho que é surpreendente conviver com eles, né? Surpreendente mesmo. A cada momento, quanto mais eu convivo, mais eu acho interessante. Eu acho que para poder haver uma integração e uma mudança de mentalidade, também os portadores de deficiência têm que mudar a sua mentalidade e as famílias.
Eu acho que as coisas são dos dois lados. Nesses programas, nós tivemos como principal, né, ponto de atuação fazer com que a criança, o professor, lessem as paisagens desse país tão grande além do visível. Ou seja, percebessem a trama de relações que existem, de poder, de interesses políticos, interesses econômicos na construção de todos esses espaços. Voltando para a sala de aula, então Claro. essa questão do tema trabalho na sala de aula, em vez de fazer só uma descrição e um levantamento de quais são as indústrias, de qual é o tipo de artesanato que ocorre na região, o professor pode pensar em também discutir esse assunto, quer dizer, mais um tema, né? Tem o gênero, tem a questão da economia e agora a questão ambiental. Quer dizer, claro. então ao invés de dar uma aula descritiva, vamos dar uma aula de discussão, de debate, de trazer gente para falar, chamar o artesão para contar na sala de aula como é que ele usa a carnaúba, como é que ele colhe as folhas da carnaúba, né? Como é que é esse processo? Polui, não polui, estraga, não estraga, deteriora? Então, chamar as pessoas da comunidade que estão inseridas nesse trabalho para contar para as crianças. Em 1998, muitas séries inéditas. Com o objetivo de redefinir as funções dos orientadores de aprendizagem no contexto da educação à distância, realizamos 5 encontros. As relações entre educação e cultura, linguagem e novas tecnologias, conhecimento e transposição pedagógica, diálogo e mediação, fontes e recursos educacionais estarão no foco dos debates. O fazer pedagógico, que incorpora novas linguagens e tecnologias, será abordado na série Utilização da TV Escola. O ensino fundamental será enfocado na perspectiva dos parâmetros curriculares nacionais. Além disso, temas como saúde, gestão escolar, informática educativa, educação de jovens e adultos e educação especial estão previstos. Todas as modificações pensadas para o ano de 1998 têm como objetivo ampliar a interatividade, pois a participação do professor é a base sobre a qual um salto para o futuro se constrói. Está no ar, Salto para o Futuro. Brasil, minha voz enternecida já adorou os teus brasões, na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Na beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu